Graça e paz do Senhor Jesus, a todos os irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor, a carta de Paulo a Tito, capítulo 1. Tito 1, versículo 5. A última vez nós ministramos até o versículo 4, né? E hoje, querendo o Senhor, a gente vai continuar do versículo 5 e 6 hoje, se o Senhor permitir, mas vamos ler até o 9. Para a gente entender o contexto. Por esta causa te deixei em Creta. Paulo está falando aqui, né? O Espírito Santo está falando aqui, né, por meio de Paulo. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Vamos orar. Ó Senhor, nós nos alegramos tanto na Tua presença. Maravilhoso, Senhor. Teu Espírito nos leva a contemplar a Ti, a louvar o Teu nome. Que alegria, Senhor, que bênção. Como o Senhor nos renova com esta visitação, com esse toque no nosso coração, vivermos as Tuas glórias. É precioso, Senhor, te louvar junto com a Tua Igreja Santa, louvar a Ti com toda segurança, com toda certeza que não há nada mais que nos condena, que somos Teus filhos, que estamos cobertos com um linho finíssimo, branco, puro na Tua presença. Ó Deus, nós nos alegramos em Ti esta noite. Nós lemos a Tua palavra, a Tua santa palavra, a Tua eterna palavra, e pedimos para o Senhor explicar ela para nós. E que o Teu Espírito aplique ela no nosso coração. Ó Deus, só o Senhor pode fazer isso. Amém, aleluia. Nós confiamos em Ti. Nos ajude nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, na vez passada nós falamos um pouco do contexto dessa carta de Paulo a Tito. Tito estava em Creta, Paulo passou por lá
A gente não sabe quanto tempo ele ficou. Ele foi embora e deixou Tito lá. E Creta é uma ilha, grandinha até. E o Evangelho já estava estabelecido ali, havia muitas igrejas. Os estudiosos dizem que havia cerca de 100 cidades ou vilarejos ali. E o Evangelho, graças ao Senhor, estava ali em todo aquele lugar. Então Paulo deixou uma tarefa para Tito. Essa tarefa, como a gente vai ver, era uma tarefa bastante difícil. Parece simples, mas era uma tarefa muito difícil que ele tinha que fazer ali. Havia a necessidade de organizar a igreja para que ela desempenhasse um papel melhor. Nós vemos ali no começo de Atos, o Senhor iniciando a obra na igreja, e muitos irmãos dizem: nossa, eu quero viver a igreja de Atos 2, e são contra qualquer tipo de organização e de ordem na casa de Deus. Pensam que a casa de Deus é um amontoado de gente, assim, que cada um faz o que quer e o que dá na telha. E não é assim que a palavra de Deus ensina. A gente vai vendo que conforme foi chegando pessoas, a comunidade foi crescendo, o Espírito Santo foi organizando tudo aquilo para que aquilo desempenhasse um bom papel, para que a obra de Deus avançasse, para que não ficasse tudo confuso. E assim estava ali em Creta. Paulo, ele esteve por ali e ele reconheceu que faltava organizar aquelas localidades. Tinha muitas dificuldades, tinha muita gente falando, tinha muita gente pregando coisa errada, tinha a cultura do lugar. Creta era uma ilha que a gente leu da outra vez, né? Paulo fala que eram mentirosos, preguiçosos, enganadores, glutões. Essa era a fama do pessoal. Então tinha muita gente falando, muita gente atrapalhando, né? E Paulo então deixou Tito para terminar essa obra. Interessante é que Paulo não terminou essa obra. O grande apóstolo Paulo não terminou. Eu não sei se ele começou, o que aconteceu, mas ele não terminou. Ele deixou para um outro irmão terminar. Então era necessário instituir líderes saudáveis ali, para evitar as falsas doutrinas que estavam ali se espalhando. Então essa era a missão de Tito. Então a primeira coisa que está aí no versículo 5 é: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes. Paulo aqui está relembrando Tito qual foi o motivo pelo qual ele foi deixado em Creta por Paulo, né? Ainda tinha coisas importantes e necessárias que precisavam ser feito ali na igreja. E os estudiosos dizem que talvez já tenha por 30 anos o evangelho ali em Creta. E estava faltando coisas. Não estava pronto ainda. E Tito estava junto com Paulo, então trabalhando e cooperando nesse trabalho, mas o Paulo não conseguiu terminar. Então por isso que ele fala: por esta causa eu te deixei em Creta. Então era exatamente para isso, ele tinha que fazer isso, por isso que Paulo tinha deixado ele lá. Havia ainda situações ali na igreja de Creta que precisava ser ajustada, para que o testemunho da igreja fosse vigoroso, fosse forte num lugar tão terrível, né? Com pessoas a dificuldade tão terrível que estava ali em volta.
Se alguém puder me trazer um copinho de água, pode ser da torneira. Ah, tá aqui. Então ele fala, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Então uma das coisas que estava faltando ali na igreja de Creta era ser constituído o governo da igreja em cada cidade. Não estava organizado ali. E Paulo falou que ele precisava então organizar a liderança de cada cidade. Ainda faltava nas localidades ou naquelas vilas, né, essa formalização de quais irmãos estavam à frente, quem estava liderando cada localidade, né? Podemos ver que haviam pessoas eloquentes ali, conforme a gente for lendo o livro de Tito, tinha pessoas que falavam muito bem, que convenciam as pessoas, com influência, mas que não ensinavam a verdade, né? E muita gente estava falando muita coisa. Então você imagina, 100 cidades, todo aquele povo, bastante judeu misturado ali, quem grita mais alto acaba mandando, né? Mais ou menos assim que funciona, né? E Paulo fala, não é assim, a gente precisa organizar isso, para que o povo de Deus seja protegido, para que o testemunho seja correto, né? Se a gente ler aí no versículo 10 do capítulo 1, você pode ir um pouquinho para frente, Paulo está falando, porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos, palavra difícil, né? Gente que fala muito assim, de coisas sem importância, né? E enganadores, especialmente os da circuncisão. Então, especialmente o pessoal que era judeu, né? Que tinha essa origem, né, do judaísmo. E no 11 Paulo está falando, é preciso fazê-los calar. Duro, né? Precisava fazer aquelas pessoas se calarem, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. Então esse era o cenário lá, tinha gente falando, enganando, ensinando o que não devia, indo nas casas e pervertendo todo mundo. Não tinha exatamente quem estava no governo da igreja, então Tito tinha que fazer essa organização. Então ele deveria, como a gente leu aqui, ir em cada cidade e constituir presbíteros, de acordo com o critério que Paulo vai definir logo em seguida. Ele tinha essa missão. E o que significa presbíteros? Já começa por aí, né? Hoje a gente ouve, né, muitas coisas, uma graduação, né? Começa com o apóstolo mor, depois vem com o apóstolo, aí depois o bispo, né? Depois do bispo vem não sei quem, é o presbítero, aí depois o evangelista, o missionário, né? Tem aquela ordem, aí se a pessoa vai muito bem, ela vai sendo promovida, né, nessa ordem. Mas não é assim que está na Escritura. Presbítero, o significado assim, direto dessa palavra, assim, eles são os anciãos. Era o pessoal, o significado bem direto era o pessoal mais velho. Eram as pessoas maduras, respeitáveis, experientes, que fossem líderes. Essa daqui é uma palavra de origem judaica, usada para aqueles que faziam parte do sinédrio, junto com os mestres da lei. Vocês não lembram quando
foram julgar Jesus, né? Sempre juntavam os mestres da lei e todo o sinédrio. Quem era o sinédrio? Eram esses anciãos do povo, né? Os líderes, aqueles homens que tinham uma honra entre o povo judeu, então eles estavam ali. Nos tempos antigos, aqueles que governavam e julgavam eram escolhidos dentre os mais velhos do povo, né? Dificilmente eram pessoas novas, jovens, né? Eram aqueles que já tinham mais experiência, maduros. Então esse é o significado assim bem direto dessa palavra presbítero. E aqui começa a grande dificuldade do Tito. Ele tinha que constituir, essa palavra aqui, ele tinha que constituir presbítero. Essa palavra aqui ela é bem genérica, assim, não tem um significado muito que dê para deduzir alguma coisa dela. Indica que Tito tinha que realizar essa obra de colocar no cargo esses presbíteros. Ele tinha que fazer esse trabalho, constituir presbíteros. Ele deveria fazer com que essas pessoas fossem oficializadas nessa função. E Tito deveria liderar e presidir os irmãos nesse processo aí. E essa palavra aqui que ele usou, constituir-se, não indica como que ele vai constituir, então, como é que vai ser essa constituição dos presbíteros, né? Não está aqui como que ele vai fazer isso. Mas tem um outro lugar da Escritura que eles estavam constituindo presbíteros, e lá a palavra ajuda a gente a entender melhor. Então vamos lá para Atos 14, versículo 21. Atos 14, 21 diz assim: E tendo anunciado o Evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando os ânimos dos discípulos, então animando o pessoal, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, e os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Vocês viram aqui? Foi Paulo e Barnabé, né? Que fez fazendo isso aqui. Então, o Evangelho foi, anunciou, fez muitos discípulos, Paulo foi anunciando o Evangelho, depois ele voltou, confirmando o Evangelho, animando o pessoal, falando: nossa, vocês estão sendo perseguidos, é assim mesmo, vamos continuar. E ele foi lá e constituiu esses anciãos aqui, que está aqui, é a mesma palavra presbítero que está lá em Tito. E aqui, na minha tradução, que é a João Ferreira de Almeida, está escrito eleito anciãos. Eles elegeram anciãos. É uma palavra já que dá para tirar alguma coisa dela que é diferente da outra lá. Essa palavra aqui, a palavra usada por Lucas nesse texto, é diferente, indica como os presbíteros foram escolhidos. Literalmente, essa palavra aqui significa esticar as mãos, a palavra que Lucas usou aqui. E é usada para indicar uma votação pelo levantar das mãos, de forma que se demonstre consentimento com a escolha. A ideia não era que Tito apontasse sozinho os presbíteros, mas que cada congregação, juntamente com Tito, fizesse a identificação daqueles que tinham esse dom do Espírito
e então oficializasse essas pessoas no cargo. Como veremos adiante no texto, era necessário conhecer muito bem as características dessas pessoas que iam ser colocadas como presbíteros. E alguém de fora, imagine Tito, como que ele iria em 100 igrejas conhecer a vida de cada uma das pessoas sozinho? Ele ia fazer entrevistas, né? Ele precisava da ajuda das congregações, que conheciam muito bem quem eram as pessoas, e Tito ia ali junto com os irmãos, com o consentimento dos irmãos, e claro, com a ajuda, né, direção do Espírito Santo, fazer essa obra. Tem um outro texto, onde agora em vez de a gente procurar a palavra presbítero, a gente vai procurar a mesma palavra aqui, que é eleger anciãos, né? Foi utilizado com a escolha de alguns irmãos para fazer uma tarefa. Dessa vez não foi para ser presbítero. Abra lá em 2 Coríntios 8, 16. Segunda Coríntios 8, 16, está assim: mas graças a Deus que pôs a mesma solicitude por vós no coração de Tito, pois aceitou a exortação e muito diligente partiu voluntariamente para vós. Então, Tito ia fazer tinha uma missão para fazer ali com os irmãos. E com ele enviamos aquele irmão cujo louvor no Evangelho está espalhado em todas as igrejas. Tinha um irmão lá, não sei o nome dele, mas ele foi enviado junto com Tito. E não só isso, mas esse irmão aí, mas foi também escolhido pelas igrejas para companheiro da nossa viagem, nessa graça que por nós é ministrada para a glória do mesmo Senhor e prontidão do vosso ânimo. Veja que interessante, aqui no 18 diz que esse irmão aí, ele tinha o louvor no Evangelho espalhado por todas as igrejas. O que significa isso? A reputação dele como crente, como alguém fiel, seu caráter, era conhecida das igrejas. E Paulo fala aqui, mas não só isso. Ele tinha essas características, não só isso, mas ele foi escolhido pelas igrejas. De alguma forma, as igrejas escolheram ele. E como será que escolheram? Imagina, na prática, isso, como que funciona uma escolha? Pode ser, sei lá, de várias maneiras. Mas as igrejas escolheram. Então a reputação dele era muito boa, irmão provado no Evangelho, com muitos frutos, mas ele foi escolhido pelas igrejas. Daquele texto que a gente leu, de Atos, tem mais alguns detalhes ali. A escolha e a oficialização dos presbíteros foi feita sobre intensa oração, não foi isso? Está escrito lá? Eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns. Não foi assim, aquele ali e tal, joga esse daí mesmo, não tem ninguém, vamos pôr esse irmão aí, ninguém quis assumir. Não, foi com intensa oração com jejuns, num período de consagração, devido à grande importância do que estava sendo realizado, não foi feito de qualquer maneira. A gente tem um outro exemplo desse, né, de quando alguém foi escolhido para fazer uma obra de Deus. Não foi assim que Paulo
e Barnabé foram selecionados também, né? Os irmãos estavam orando e jejuando, então o Espírito Santo mandou que separasse Paulo e Barnabé. E aí, depois que eles oraram com jejuns, diz que eles os encomendaram ao Senhor, em quem haviam crido. Eles encomendaram, eles entregaram essas pessoas, eles confiaram eles ao Senhor Jesus, esses aí que foram escolhidos, crendo que o Senhor mesmo edificaria a sua igreja e capacitaria esses homens, porque Paulo fez isso e ele ia embora, não é? Não tinha WhatsApp, não tinha YouTube, não tinha telefone. Os irmãos oravam, jejuavam, clamavam, escolhiam e encomendavam e confiavam aqueles homens ao Senhor. É o máximo que a gente pode fazer. Senhor, é com o Senhor, gente. A obra é do Senhor, a gente confia que o Senhor vai conduzir como deve ser conduzido. Teve uma outra escolha também, lá em Atos capítulo 6, versículo 1. Essa escolha aqui foi para escolher diáconos. Nossa, tem diácono na igreja, James? E aqui esse texto é bem interessante para ter uma ideia da dinâmica, né, que os apóstolos adotaram ali. Atos 6:1. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. As viúvas dos gregos não estavam recebendo a ajuda dos irmãos, então estava tendo uma queixa. E os 12 apóstolos, convocando a multidão dos discípulos. Imagina essa convocação aqui, como é que foi? A multidão, não era pouca gente, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Os apóstolos falaram: se a gente se envolver com esse assunto aí também, vai ficar difícil para nós. Então eles falaram assim: escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituamos sobre este importante negócio. Como que os apóstolos, imagina, aquela multidão dos discípulos, falaram: escolhem vocês, homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, sabedoria, a gente vai constituir eles sobre isso daí. Como será que eles fizeram essa escolha, hein? Eu não sei. Mas os apóstolos falaram: escolham vocês. Com certeza eles ajudaram, né? Mas a escolha era da igreja. E ele fala assim: mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E esse parecer contentou a toda a multidão, eles concordaram. Então vamos fazer assim. E aí? E elegeram, de alguma forma, eles escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe e Prócoro, Nicanor e Timão, e Permenas e Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram entre os apóstolos. Então, de algum jeito, a multidão dos discípulos escolheram essas pessoas e apresentaram eles lá. E estes, os apóstolos, orando, lhes impuseram as mãos. Foi assim que foi feita essa escolha lá em Atos. Nós vemos aqui os apóstolos escolhendo, os apóstolos
não vemos aqui, né, os apóstolos escolhendo sozinhos, né, e resolvendo a situação. Eles foram lá, ó, aquele ali, aquele aqui e tal. Não. Vemos a comunidade toda de discípulos participando da escolha e concordando com a decisão. Novamente vemos os apóstolos orando, oficializando esses irmãos como encarregados dessa tarefa. Então, com todos esses textos, dá para a gente ter uma ideia de como Tito tinha que fazer o trabalho dele lá em Creta. E tem um detalhe aqui, que Paulo fala lá, vamos voltar para Tito, né? Ele diz assim: constituísse esses presbíteros, no versículo 5, conforme te prescrevi. Paulo já havia instruído Tito sobre o tema. Não foi assim de surpresa, né? Mas ele ia deixar isso registrado nessa carta, os critérios para que Tito usasse, que ele tivesse autoridade para fazer isso. Não era uma tarefa fácil. Você consegue imaginar uma tarefa dessa? Tito ele ia mexer ali com as pessoas influentes, com os líderes. O critério que está ali, ele ia investigar a vida dessas pessoas. Ele ia analisar a vida de pessoas, ia ver se tinha alguma falha de caráter. Imagina, ia levantar a ficha da turma que era quem estava agitando ali, quem estava falando. Você consegue imaginar uma coisa dessa? Que situação! Ele tinha que ter essa autoridade, e Paulo escreve para que ninguém pudesse falar nada depois, né? E mesmo assim era bem difícil o que ele ia fazer. Alguns que poderiam se apresentar, iam ser recusados. Lá, esse aí não serve. Por que não serve? Porque aqui, fala aqui que não pode ser cobiçoso, de torpe ganância, e o pessoal diz aí que você é um cara que gosta muito de dinheiro, então você não vai poder ser presbítero. Imagina só! Que coisa! Rapaz! Ele ia tocar no orgulho, no ego do ser humano, ia ser muito difícil. Então Paulo começa a descrever os critérios dessa escolha. Ele vai iniciar aqui pelas características relacionadas à reputação e à dignidade da pessoa, já que o título de presbítero está relacionado a isso, a reputação da pessoa. Então ele vai começar aí no versículo 7, né? Agora no 6, isso. Alguém que seja irrepreensível. Rapaz. Começou bem já, né? Então esses candidatos aí, as igrejas e Tito, o presbítero precisava ser irrepreensível. Não significa que essa pessoa tinha que ser perfeita. Perfeito é só Jesus, irmãos. Não tem ninguém perfeito. Mas ele tinha que ser alguém de boa reputação. Que ninguém pudesse trazer uma acusação contra ele. Uma falha assim pública de caráter. Aquele irmão ali que está querendo ser presbítero, ele é ladrão, ele costuma roubar as coisas. Não podia. Tinha que ser alguém que a reputação dele, como a gente leu lá nas outras escolhas, alguém de boa reputação, olhando de fora, uma pessoa que não tivesse nenhuma acusação contra ele, algo que já o desacreditava para ser um presbítero. Não é
casa da mãe Joana. Esse que é o ponto. Ele ia ser um presbítero na casa de Deus. Ele não podia ser alguém de má fama. Essas pessoas, o presbítero, ele deveria ser um modelo a ser seguido pelos demais irmãos. Paulo vai dizer à frente que o próprio Tito deveria ser assim. Vai lá em Tito 2,7. Tito 2,7. Em tudo te dá por exemplo de boas obras. Quantas vezes Paulo falou que ele era um modelo que os irmãos tinham que imitar ele? Falou: olha, eu imito Cristo e vocês podem me imitar. Que declaração, hein? O presbítero, ele precisava ser alguém exemplar. E tem uma coisa interessante: se ele precisava ser exemplar, você pode estar perguntando por que o Daniel está falando disso hoje, rapaz, que tema esquisito, era para estar no curso de liderança, né? Sei lá o quê, alguém que está querendo ser presbítero. É que às vezes a gente pula, né, a Bíblia, né? A gente costuma pregar só sobre alguns temas e esquece vários livros da Bíblia, várias coisas. Se todas as características que a gente leu ali, e que a gente não repassou, né, mas já lemos na primeira vez, e está falando que o presbítero tem que ser, é aplicável para todo filho de Deus. Você percebeu lá? O que está pedindo do presbítero nas cartas do Novo Testamento pede para todo mundo também. E aí? Não é exclusivo dos presbíteros. Eles deveriam ser modelo. Modelo para quem? Se o modelo é um modelo para ser imitado pelos outros irmãos, para que eles também sejam daquele jeito, né? Assim como modelo. Então não é exclusivo do presbítero. Toda a igreja deve ser desse jeito que está pedindo aqui para os presbíteros. Mas eles deveriam ser irmãos já maduros, já irmãos que já avançaram no Evangelho, já irmãos com fruto do Espírito abundante nas suas vidas, irmãos que já foram provados no Evangelho, e agora eles vão servir de exemplo a ser seguido. Era por isso que precisava atender o critério. Paulo vai falar a Timóteo, no mesmo texto que ele escreveu as cartas bem juntas, e tinha lá também a parte de presbíteros, que esse presbítero não podia ser um novo na fé. Ele já tinha que ser aprovado, porque senão ele poderia se ensoberbecer. Então era isso, irrepreensível, alguém com boa reputação, sem uma mancha pública, e modelo para os irmãos. E aí diz que ele tem que ser marido de uma só mulher. Rapaz, marido de uma só mulher. Inicialmente, assim, a gente pode falar: isso aí tá fácil. Tenho só uma mulher aqui. Isso daí passa batido, Daniel. Isso daí tá beleza. Tá. Marido de uma só mulher. Em um certo sentido, sim. Lá os judeus na época, eu li alguns comentários, Calvino comenta também, que o pessoal gostava de ter várias mulheres ali. E principalmente os judeus, eles gostavam de ter um monte de mulher, e algo que Deus nunca aprovou em nenhum lugar da Bíblia. E então aí você já podia reprovar algumas pessoas ali, principalmente os judeus, que eram os que mais costumavam atrapalhar a coisa aí. Aqui eles já ia passar uma peneira boa neles, né? O presbítero deveria ser alguém fiel.
capaz de manter uma aliança constante. Não é aquele que enjoou de uma mulher e agora vou arrumar outra. Constante, fiel, que mantém a sua palavra, a sua aliança. Mas não só isso, ele deveria ser um homem aqui, marido, aqui está homem, um homem de uma só mulher. Um homem que não tem olhos para outras mulheres. Não poderia ser um adúltero. Ele não poderia ser inclinado à impureza sexual. Ele tinha que ser um homem que cuida da sua esposa, que dá a sua vida por ela, como Cristo deu sua vida pela igreja. Marido de uma só mulher. E esse texto aqui já refuta a ideia da Igreja Católica Romana de proibir o casamento dos ministros, né, do padre, se ele era marido de uma só mulher, ele já era casado, né? E tem uma outra coisa aqui, marido. Rapaz, você percebeu aqui que não é esposa de um só marido? Você está aí na sua Bíblia, aí, esposa de um só marido ou marido de uma só mulher? Como é que está aí? Marido de uma só mulher. Ele tinha que ser marido. Ele não podia ser esposa. Ele tinha que ser homem. Ele não podia ser mulher. Todos os adjetivos que estão lá, todos, estão todos no masculino. No original, no masculino. Todos no masculino. A função de governo e liderança, tanto na família quanto na igreja, foi dada aos homens por Deus. Nesse ponto aqui, muitos já cederam ao apelo da cultura secular, oficializando mulheres no governo da igreja. Na Bíblia a gente tem muitas mulheres sendo extremamente usadas por Deus. Deus nunca colocou as mulheres de lado. A Escritura diz que não há grego nem judeu, não há homem nem mulher, são iguais em valor diante de Deus, mas aqui no governo e na liderança isso nunca foi dado para as mulheres. As mulheres sendo usadas por Deus, cheias do Espírito Santo, mulheres sendo profetisas, Débora foi juíza, as mulheres que sustentavam o ministério de Jesus financeiramente. Você sabia disso? Você imagina a cena? Jesus e 12 apóstolos sendo sustentados por algumas mulheres. Você consegue imaginar essa cena há 2000 anos atrás no Oriente Médio? Que coisa impressionante! As mulheres sustentaram financeiramente o ministério de Jesus. Fíbe, lá em Romanos, Paulo diz que ela era uma protetora dele, como uma mãe. As mulheres foram uma das primeiras a ver Jesus ressuscitado. Jesus foi lá e falou com a samaritana. O judeu não falava nem com o samaritano, quanto mais com a samaritana. Jesus foi lá e conversou com a samaritana. Jesus deixou a prostituta lavar os seus pés. Isso era completamente impensável. Mas quando se fala no governo do povo de Deus, não havia sacerdotisa no templo. Você sabia que não havia? Não havia. Nos templos pagãos tinha. No templo de Deus não tinha. Jesus escolheu 12 homens para serem apóstolos. Você lembra disso? Tem igreja que está querendo colocar cota de gênero. Já começa gênero, cota, gênero, são palavras assim que só a graça. No ministério da igreja, cota, tem que ter, se tem 4 presbíteros, tem que ser 2 presbíteras e 2 presbíteros. Mas Jesus chamou 12 homens, não tinha nenhuma mulher. E depois abriu uma vaga, não abriu? O Judas
ficou fora, colocaram outro homem, o Matias. Lá naquele texto, lá para cuidar da distribuição dos alimentos das viúvas, você viu alguma mulher lá na lista escolhida? Não tinha. Tinha coisa mais lógica do que colocar mulher para ajudar a distribuir alimento para as viúvas? Se fosse fazer hoje, qual que seria o óbvio? Vamos escolher as irmãs para ajudar a fazer esse trabalho, né? Nenhuma irmã foi escolhida. Você sabia que, segundo os historiadores, o pessoal que estuda, né, a primeira mulher oficializada como pastora foi em 1850. Demorou 1850 anos para alguém ter a ousadia de fazer isso. 1850 anos. E 2 anos, foi em 1850, 2 anos depois do início de um movimento que está bem famoso aí, hoje em dia, se chama feminismo. O feminismo começou em 1848, dentro de uma igreja cristã, uma igreja wesleyana nos Estados Unidos. A líder desse movimento, você pode procurar, ela chama, nessa época aqui, Elizabeth Stanton. Ela escreveu um livro, sabe como é que chama o livro que ela escreveu? Chama A Bíblia da Mulher, esse livro chama. Você pode procurar, tá? Tem em português, eu li um pouco do livro muito interessante. Você sabe do que se trata esse livro? Esse livro, ele é como a gente está fazendo aqui com Tito, explicando os versículos. Ele vai passando por toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, pegando todos os textos que, segundo ela, foram traduzidos errados, são machistas, que é da cultura, que do não sei o que, que do não sei o que lá, e vai reexplicando ele inteiro como deveria ser de verdade. Por isso que chama a Bíblia da Mulher. É de Gênesis a Apocalipse. Vai lá, Gênesis. Aí já começa na criação e tudo mais. Falando que a trindade, o mais correto era que Deus é o homem, Jesus é o Filho, e o Espírito Santo é uma mulher. Ele é uma mãe, né? A coisa mais lógica do mundo é que o Espírito Santo fosse mulher. E aí ela diz lá que Deus fez, né, o homem segundo a sua imagem e semelhança, homem e mulher os criou. Então, se foi feita segundo a imagem e semelhança de Deus, Deus é homem e mulher. É verdade, você pode estar na Amazon, quem quiser ler, tá lá. Essa mulher juntou um monte de gente, e aí muitos eruditos que traduziam a Bíblia, pessoas que sabiam do hebraico, do grego, não foram ajudar ela. Porque era uma missão totalmente furada, né? E ela diz que os tradutores eram homens. Por isso que a Bíblia foi traduzida daquele jeito, e eles não queriam ajudar ela a refazer as coisas. Elizabeth Stanton. Ela, 1848, teve essa reunião lá, sempre disfarçado, com direito ao voto feminino e coisas do tipo e tal, mas o objetivo sempre foi uma rebelião contra Deus. Então o presbítero tinha que ser um homem. Não tem presbítera, não tinha diácona, não tinha nada. Diaconisa. Vamos ler o próximo. A gente já está acabando. Só falta mais metade. Marido de uma só mulher que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Percebeu aqui que é o negócio que é dentro da casa da pessoa? É marido
E agora vai para os filhos. Como é o governo na casa dele. Vamos abrir também em 1 Timóteo 3, 1, 7, que é o mesmo texto que Timóteo agora está falando. Paulo está falando para Timóteo. Como que ele vai escolher os presbíteros lá? Lá em Éfeso. 1 Timóteo 3. Timóteo 3:1. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Depois a gente vai ver sobre o episcopado aqui, é bispo, estava na sequência, presbítero e bispo. Mas por enquanto vamos ficar com o bispo e o presbítero, são as mesmas pessoas. Só duas formas de se referir a eles, com aspectos diferentes, apesar de que algumas igrejas não entendem assim, fazem diferença entre o presbítero e o bispo. Mas a grande maioria entende como sendo a mesma pessoa. Essa é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível. Você está vendo lá, é quase o mesmo critério. Irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento. Aí o 4, que é o que a gente está interessado, que governe bem a sua própria casa. Tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. E aí, Paulo ele não precisava dar explicação nenhuma, ele não deu lá para Tito, mas aqui ele deu uma explicação. Por quê? Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Esse é o argumento. Tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Vamos abrir também, seguir aí, o versículo 12 de 1 Timóteo 3, vai falar dos diáconos. Qual que é o critério do diácono? Os diáconos sejam maridos de uma só mulher e governe bem a seus filhos e suas próprias casas. Então, esse primeiro palavra aqui que tem as filhos crentes, isso aqui é uma confusão geral nas igrejas. Se você ler comentários, metade falando que o filho tem que ser crente e metade falando que o filho não tem que ser crente. Eu vou explicar para os irmãos o que eu acredito que é o correto. Os irmãos perceberam que para Timóteo ele dá os mesmos critérios, até com mais detalhes, e para Timóteo ele não fala que o filho tinha que ser crente. Lê aí no 1 Timóteo 3, 4. Fala que ele tem que governar bem a sua casa, tendo os filhos em sujeição com toda a modéstia. E por quê? O motivo é que ele precisava saber governar a sua casa. Se ele não soubesse governar a casa dele, como que ele ia governar a casa de Deus, né? E o diácono também, governe bem os seus filhos. E o texto de Tito também, o básico que está ali é o governo dos seus filhos. Ele precisa governar seus filhos bem. Mas em Tito aí tem essa bendita palavra dos filhos crentes. Que coisa! Aí você pode pensar, como que Paulo, escrevendo uma carta para Tito, praticamente junto com Timóteo, falando da mesma coisa, que ele ia ter que escolher presbíteros ou os bispos, e ele, lá em Éfeso, o filho não precisava ser crente,
e aqui em Creta precisava ser crente. Meio estranho, não é? Então, essa palavra crente aqui, que é um tema de muita discussão na igreja, ela tem duas traduções diretas. Tem algumas bíblias que você vai ver uma letrinha, sabe aquelas letrinhas que fica assim? Que fala que tem uma outra tradução possível. Quer dizer, essa palavra crente no original, ela pode ser aquele que tem fé, é isso que está falando lá, aquele que tem fé, ou alguém que é digno de fé, alguém confiável. E essa palavra filhos aqui não tem um significado também específico, se é uma criancinha, se é é filho, não é homem, mulher, filho. Qualquer um. Filho daquela pessoa. E quando Paulo dá ali aquelas orientações para Timóteo, na lista de Timóteo não tem os crentes. Então isso fica meio estranho. Ele não ia dar uma orientação para a mesma função que fosse diferente. E qual que era o foco ali? O foco está em 1 Timóteo 3, 5. É o governo, 4 e 5. Ele tem que governar bem a sua casa. E vê aqui, é a sua casa. Não é a casa do filho, é a sua casa. A sua casa tem que estar bem governada. Você pode pensar assim: por mais excelente que seja o governo da casa de um homem, tem alguma garantia que esse filho dele vai ser crente? O que você acha? Ele fez tudo certo, vai ser crente? A gente sabe que não, porque se a gente falar que vai, a gente está negando tudo que a gente prega aqui todo domingo, não é verdade? Só Deus que faz um filho de Deus. É uma obra exclusiva de Deus. A avaliação, você vê como que deve ser a avaliação aqui: governe bem a sua própria casa. Então, um filho que já casou, que já tem a sua vida, vai entrar aqui nesse critério de avaliação? Não vai entrar. A explicação de filhos crentes, ou melhor, seriam filhos confiáveis, sérios, dignos. E está logo a seguir, porque Paulo fala que tem os filhos, se a gente mudar aqui para essa outra tradução possível, que é filhos confiáveis, dignos de fé, aí ele vai explicar que não são acusados de dissolução e nem são insubordinados ou desobedientes, né? Então, o que é ser acusado de dissolução? Os filhos do presbítero, ele não podia, desse candidato, né, que ia ser selecionado, ele não podia ser acusado de uma vida inconsequente. Dissolução é isso, é uma vida louca, de entrega aos prazeres sem preocupação nenhuma com as consequências, uma vida de gandaia, de gastança, de vícios, uma vida imoral, uma vida criminosa. Isso não. Isso o filho do presbítero não podia ser, que é acusado de dissolução, porque isso sim tem implicação direta do governo do pai numa casa. Lembra como que os pais governavam as casas antigamente? Era duro sair um louco de lá, né? Nesse estilo aqui, né? Se não for visto, o pai está reprovado. Ele precisa governar o seu filho. Se ele não consegue governar o seu filho, como que ele vai governar a casa de Deus? É o que Paulo está falando aqui. E tem um texto que está falando de dissolução, que dá para a gente entender. Efésios 5,18 diz assim: não se embriague com o vinho que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito. Essa libertinagem que está aqui é a mesma palavra que está aqui.
se embriagar com vinho que leva à libertinagem, uma vida de loucura, de cachaça, de gandaia, de noitadas, uma vida que ele está sobre a casa do pai, que esse é o critério, mas o pai não tem governo sobre ele. Tem um outro texto que diz de um rapaz que viveu dissolutamente, que é a história do filho pródigo. Em Lucas 5 fala assim: poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente, viveu uma vida de gastança, de vícios, de loucura. E diz aqui: havendo gastado tudo, então houve naquela terra uma grande fome. Você consegue imaginar o filho de um presbítero morando com ele e o filho dele é traficante? Você consegue imaginar uma coisa dessa? Como que esse presbítero ia chegar um dia num irmão e falar: irmão, você não está cuidando muito bem da sua casa, tá? Eu vi seu filho ali falando um palavrão ontem. E o filho dele é traficante em casa. Não tem. A reputação faz com que ele não seja apto para esse trabalho. Ele não está governando a sua casa. Governar significa cuidado, instrução e direção. É o papel do pai em uma casa. Identificar as más influências, remover os enganos, ensinar uma vida disciplinada, orientar, liderar pelo melhor caminho, pregar o evangelho, orar por eles. Isso daqui. Se o presbítero não tivesse uma vida assim com os seus filhos, ele não estava apto. E diz aqui que os filhos também não podiam ser insubordinados. Você vê que o negócio aqui não está no filho. O assunto aqui é o pai. É como ele governa a casa dele. E é como eu falei para os irmãos, isso daqui é para o presbítero, mas é para todos os pais. Porque o presbítero depois ele era para ser imitado. Nem são insubordinados, filhos desobedientes, filhos que não respeitam a autoridade do pai. E lá em Timóteo, diz que o pai, ele deve fazer isso com toda a modéstia e respeito aos filhos, sem espancar, sem violência física, violência emocional. Uma coisa é corrigir com amor, outra coisa é espancar, desrespeitar, humilhar. Porque diz lá que o presbítero não podia ser espancador, não era? Aqui, Timóteo 3,4 fala que governe bem a sua própria casa, tenha os seus filhos em sujeição, obedientes, mas com toda a modéstia, com todo respeito. Aqui os estudiosos falam que não é o respeito do filho, é o pai. O pai respeitando o filho, porque o assunto aqui é o pai. Paulo diz: se não sabe governar a sua casa, como cuidará da casa de Deus? A família é o ambiente onde esses homens seriam testados para ver se eles são aptos a liderar os filhos de Deus, se são capazes de serem pais e mães para os irmãos. Queria que você abrisse em 1 Tessalonicenses 2,7. Tessalonicenses 2,7. Embora como apóstolos de Cristo pudéssemos ter sido um peso, tornamo-nos bondosos entre vocês. Como que os apóstolos cuidaram dos irmãos? Como uma mãe que cuida dos seus próprios filhos.
Sendo assim, sentindo assim tanta afeição por vocês, decidimos dar-lhes não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Esse aqui era o ofício que o presbítero ia ter que fazer. O que ele fazia lá com o filho dele, agora ele ia ter que fazer com toda a igreja. Não é só pregar o Evangelho, que Paulo está falando aqui. Não dá somente o Evangelho, mas como uma mãe que cuida dos filhos. Dar a própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Versículo 9. Irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante e da nossa fadiga. É assim que um pai deve governar a sua casa, a sua família. É assim agora que ele vai fazer na igreja. Trabalho esgotante da nossa fadiga. Trabalhamos dia e noite para não sermos pesados a ninguém, enquanto pregávamos o Evangelho de Deus. Não é assim que um pai é na casa? Trabalha, fadiga, enquanto prega o Evangelho para os seus filhos. É assim agora que eles tinham que fazer na casa de Deus. Tanto vocês como Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira santa, justa e irrepreensível. Você vê que o comportamento santo, justo e irrepreensível do pai dentro da casa, agora, eles tinham que ser na igreja, como exemplo, o povo de Deus. 11. Porque vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata os seus filhos. Como que o pai trata os seus filhos? Exortando, consolando, dando testemunho. Para quê? Para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que os chamou para o seu reino. Que coisa, hein, irmãos? A família era só o estágio do presbítero. Se ele não pôde fazer, não foi apto para fazer isso com os seus filhos, com a sua esposa, ele não está apto para fazer na casa de Deus. Se alguém não é capaz de sentir afeição, de pregar o Evangelho, de dar a sua vida por amor aos filhos, não é capaz de trabalhar e se fatigar enquanto prega o Evangelho para os seus filhos, não é um exemplo de comportamento santo a ser seguido, não exorta, não corrige, não consola para que os filhos vivam de maneira digna, este não pode ser colocado para governar o povo de Deus. Pois exatamente isso que vai ser requerido dele agora num cenário muito maior. Fazer algumas aplicações, irmãos, sobre o que a gente leu e vamos terminar hoje. Mesmo após o trabalho de Paulo em Creta, ainda havia muita coisa a ser ajustada. Paulo trabalhou, o Evangelho podia estar lá já há muito tempo, mas ainda faltava. É normal ainda faltar, digamos assim. As coisas não acontecem do dia para a noite, não é verdade? Nem Paulo conseguiu fazer do dia para a noite, ele não conseguiu fazer esse trabalho, ele teve que deixar para Tito fazer. Era um negócio muito difícil. Tito poderia falar: nossa, mas se você não fez, imagine eu agora. Mas não, as coisas demoram, irmãos. Às vezes não acontece assim na hora que a gente quer. Paulo não conseguiu fazer. Mas pediu para Tito fazer. Ele não largou. Falar: isso aí não é um negócio importante, sabe? Esse negócio de presbítero, costuma dar toda uma confusão. Um dia um irmão veio falar para mim que foram constituir os presbíteros na igreja dele. Rapaz do céu! Que loucura! Só faltou sair tiro, assim. Verdade, coisa feia, meu. É isso, Tito ia ter que
que passar por isso aí. E você vê que quando mexe no orgulho do homem, tudo vem à tona, irmãos. Não é uma exortaçãozinha lá que você vai na casa do irmão e fala só de uma coisinha ali que o Senhor te orientou. Não, aqui era uma passada assim geral, uma puxada na capivara assim forte mesmo, e aí a coisa costuma esquentar. A igreja é a casa de Deus, o corpo de Cristo, é a instituição mais importante da terra. Você sabia que não tem nada mais importante na terra do que a casa de Deus? Tudo deve ser feito com zelo, extremo cuidado, de forma muito séria. Se há extremo cuidado na seleção dos líderes nas organizações aí dos homens, não é? Você, para ser o presidente da Coca-Cola, você acha que é fácil? E na casa de Deus? Vai ser aí mesmo. Tá. Então estamos numa safra ruim. Não é assim. Na igreja de Cristo não há lugar para inovações. Tudo deve ser feito como Deus revelou a sua vontade nas Escrituras. A cultura, o feminismo, todas essas coisas não podem moldar ou mudar os critérios definidos por Deus. O único soberano na igreja é Jesus Cristo. Você sabia? Ele é o cabeça. O Espírito de Deus está sobre toda a igreja. E os membros devem participar da escolha de homens para o ministério. Não tem o chefão. Você quer o chefão que vai lá e tal, manda, desmanda. Não tem. O chefão é o Senhor Jesus. E esse governo da igreja é o próprio Senhor Jesus se manifestando e governando a igreja através de homens cheios do Espírito Santo. E a igreja também é feita de pessoas cheias do Espírito Santo. O 5. Quando abandonamos o modelo bíblico, não é de se surpreender que os resultados que temos são diferentes dos resultados nas Escrituras. Colhemos uma igreja fraca, carnal, desequilibrada, com poucos frutos. Quando a gente tenta inovar, quando a gente tenta fazer diferente, o resultado vai ser diferente. Aí depois a gente fala, nossa, mas por que na Bíblia fala que, nossa, era tão poderoso e aqui é tão michuruca? A gente tentou inovar, a gente não fez como Deus disse e não confiou. Porque você imagina uma coisa dessa. Essa tarefa que Tito ia fazer. Olha, irmãos, a vontade de desistir, a vontade de falar, deixa isso aí para lá, vamos assim mesmo, tá bom demais. Era ia ser um negócio muito difícil. Mas ele sabia que era a vontade de Deus e isso ia dar fruto. Era a vontade de Deus. Quando somos zelosos e obedientes ao modelo bíblico, certamente a gente vai ter mais dificuldade. Veremos que somos incapazes. Tito deve ter pensado, rapaz, agora como que eu vou fazer isso? A gente vai ser perseguido se a gente adotar o modelo bíblico. Lá o pessoal é machista, lá só tem homem, lá tal. Mas pela graça de Deus teremos o resultado prometido pelo Senhor. Amém, irmãos? Vamos parar por aqui hoje. Senhor, te damos graças, Pai. Graças por todas as coisas, graças porque o Senhor é o cabeça da igreja, o Senhor governa, teu Espírito se move, que o Senhor proporcionou homens para ser, Senhor, o teu pastoreio, o teu cuidado aqui nessa terra. O Senhor deu o seu Espírito e organizou o seu corpo para que nada falte, para que haja abundância, que haja correção, que haja instrução.
Senhor, nós te damos graças por essa provisão do Senhor. Pedimos que o Senhor nos ajude, que o Senhor termine a obra que o Senhor começou no nosso meio, as coisas que precisam ser ajustadas, Senhor. Nos dê zelo, nos dê confiança, nos dê um coração submisso, Pai, à Tua vontade. Nos livre de pecar contra Ti, nos livre do mal, nos livre do nosso coração. Ajuda-nos a honrar a Ti, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.